Shalom, shalom, queridos. Márcia Schoff Maluf aqui, Ministério Casa da Glória. Hoje é dia 2 de julho de 2023 e estamos no nosso pós-culto, Glória de Sião Internacional. Foi um culto maravilhoso e o tema de hoje foi cadê o meu tema de hoje? Processando a tristeza, processando o trauma, processando o luto e avançando no caminho da cura. Realmente, nós não apenas temos passado por grandes traumas em termos de nação, mas também em nossas vidas. Desde que nós nascemos, alguns de nós antes de nascer já estávamos sofrendo traumas. Que coisa, né? Mas Deus. E o Robert ministrou hoje, e eu não sei nem por onde eu começo, se eu começo pelo culto da semana passada, que eu nem terminei de assistir ainda para poder trazer para vocês, se eu começo na adoração ou se eu começo com a palavra do Robert. Mas todas elas vão acabar fazendo sentido para nós. Eu quero começar então, vou começar lá atrás, no culto da semana passada, que foi o culto do dia 25 de junho, aquele culto que para nós aqui a transmissão não chegou, quer dizer, a transmissão não saiu de lá e ninguém fora de lá conseguiu assistir a transmissão no dia. E então eu vou trazer o que eu consegui pegar aqui da adoração daquele culto, ok? O tema daquele domingo passado foi a fé para avançar, a fé para ir além. Eu tenho a fé para o hoje, para o agora, mas eu preciso ter fé para ir além. O povo estava no Egito, talvez eles tivessem fé para aquele momento das pragas, mas eles tinham de ter fé para ir além. Chegando no Mar Vermelho, chegaram até ali, mas agora eles precisavam de uma dose extra de fé para que pudessem ir além. E o que o Senhor te deu, devolva para Ele em adoração. Foi uma das palavras proféticas que surgiram no meio do louvor da semana passada. Se o Senhor te deu algo, não use esse algo como seu fundamento. Ele é o seu fundamento, não aquilo que Ele te deu. Então, se Ele te deu dom, se Ele te deu capacitação, se Ele te deu finanças, recursos, o que quer que seja que o Senhor tenha te dado, não se fixe nisso como se isso fosse o seu tudo. Não. Use isso e entregue para Ele em adoração. É dele, é nele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, cuidado para não transformar num ídolo aquilo que ele te deu. Entregue em adoração. Solta o negócio para que não se torne uma pedra de tropeço. Deus está para acabar com toda a preocupação, com todo o medo e com toda a ansiedade. Confie nele e devolva para ele aquilo que ele te deu. É necessário que nós tenhamos novamente a expectativa para as sobras, o que vai sobrar. Ele estava aqui, às vezes nem sempre eles falam o contexto do que eles estão falando, né? Mas pela linguagem eles estão falando da multiplicação, das 2 multiplicações ou 3 que o Senhor Jesus fez no seu ministério. Sempre sobram os 12 cestos, por exemplo, que nós precisamos ter a expectativa de que quando Deus multiplica algo, que vai sobrar ainda, além daquele algo que ele multiplicou. Às vezes ele te dá uma multiplicação para um propósito específico e você pensa, puxa, não vai sobrar nada para depois. Não, ele vai sobrar sim para depois. Tenha essa expectativa de que Deus é maior do que as suas falhas, seus fracassos, seus pecados, e quando ele fizer uma multiplicação que você nem mereceu, mesmo assim ele ainda vai deixar as sobras, haverá mais. Tenha expectativa para cestos cheios, muito além, transbordantes, além do que você possa imaginar. No louvor houve uns formandos. Agora, nessa época do ano, no meio do ano, eles se formam, né? O ano escolar deles não vai de dezembro a dezembro, vai de junho a junho. É ao contrário lá. Então, aqui eles têm as formaturas do colegial.
E nessa formatura houve profecias. Deus nunca vai falhar, Ele nunca vai fracassar, Ele nunca vai te desapontar. Da ótica dele, lógico. Muitas vezes a gente coloca Deus como se Ele tivesse que nos servir. Ele não tem que nos servir, né? Ele não é o nosso servo. Nós é que somos os seus servos. E dentro da ótica de Deus, quando Ele resolve fazer algo, quando Ele promete fazer algo, quando Ele faz algo conosco, quando nós caminhamos com Ele, nunca Ele nos abandona, nunca Ele nos deixa. Apesar de nós não enxergarmos o que Ele está fazendo, não entendermos o que Ele está fazendo, como nós ouvimos no culto de hoje, Ele está sempre ali e Ele nunca nos deixa, nunca nos abandona, nunca estamos sem a presença do Senhor e a obra dele em nossas vidas. Nós nos sentimos abandonados, nós sentimos como se Ele tivesse nos deixado, mas Ele nunca nos deixou e nunca nos abandonou. Isso precisa ser real em nós. Nós precisamos ter essa fé, essa sabedoria, esse conhecimento de que Ele realmente está conosco, de que Ele intencionalmente está conosco, apesar de nós não vermos. He will never fail you. Ele nunca vai nos deixar, nunca vai falhar para conosco. E nós estamos, como os formandos estavam entrando numa nova fase das suas vidas, veio a profecia de que agarre-se se é assim para você. Nós todos passamos por etapas, por fases, né? Nós todos nos formamos, nós todos avançamos, encerra uma fase, começa outra, avançamos, encerra uma fase, começa outra, avançamos, encerra uma fase, começa outra. Nós estamos sempre vencendo e que nós possamos avançar cada nova fase com um novo nível de fé, com um novo romper, com uma nova expectativa, com uma nova promessa, com uma nova força, com uma nova, de força em força, de fé em fé, de vitória em vitória, né? Com um novo vigor para avançarmos, assim como eles estavam avançando para uma nova fase das suas vidas. E o Chuck trouxe uma palavra que ele intitulou vida. A vida é cheia de escolhas, de opções e escolhas. Nós temos de escolher, nós temos de optar, nós temos de escolher, avançar, escolher como é que nós vamos responder às novas etapas, às novas fases, às mudanças. E ele disse assim, olha, a gente precisa se lembrar de que nós estamos agora numa guerra pelo divino, nós estamos numa guerra pela recuperação divina, nós estamos guerreando pela restituição que o Senhor nos prometeu nessa década, que Ele nos prometeu nesse tempo, nesse ano. E sabendo que estamos numa guerra pela restituição divina, o inimigo ele sempre vai tentar, todos os dias, lançar algo que vai nos fazer retroceder. Ele vai lançar impedimentos. E nós precisamos reconhecer os impedimentos e resistir e avançar. Romper, não deixar que as dores, os ressentimentos, os traumas, as ansiedades, o que pode dar errado naquele dia, vamos dizer que você tem um projeto e naquele dia veio alguma coisa que te fez pensar, será? Aí você volta, tipo José, né? Deus deu para ele uma promessa de que um dia os seus irmãos se prostrariam diante dele. Ele não sabia o que isso significava dentro daquele contexto onde ele estava. Talvez ele tivesse pensado, nossos meus irmãos vão me amar um dia, né? Vão me respeitar e vão até me obedecer um dia, porque afinal de contas eu sou o filho favorito, quem sabe eu não vou ser o líder um dia, né? Ele não tinha como saber tudo o que tinha ainda diante dele para ele chegar na prisão lá no Egito para alcançar o propósito para o qual ele foi designado, e só lá é que os irmãos se prostraram diante dele. Ele não tinha como saber disso. Mas ele podia ter encarado aquelas dificuldades, aqueles empecilhos, aqueles impedimentos que aconteceram dia a dia, demonizando os irmãos e se ressentindo e lutando contra aquela situação. Ele teve de se render à situação, se render a Deus e deixar acontecer. Tenho certeza de que ele não estava fazendo isso conscientemente. Mas em algum lugar dentro dele ali, ele confiou em Deus e não perdeu de vista aquela promessa, aquele sonho, aquele desígnio, aquele destino. E nós precisamos também lembrar disso quando vierem os impedimentos. Como é que a gente reage? Quais são as nossas ações e reações? Quais são os nossos comportamentos diante dos empecilhos, dos impedimentos que são lançados
em meio à nossa jornada rumo a um certo destino que Deus nos deu, sem conhecer esse caminho. Como é que a gente está reagindo às coisas que estão acontecendo? Nós estamos reagindo com ódio, com raiva, nós estamos reagindo com graça, com favor. Quais são, o que está fluindo de nós? Né? Isso é muito importante a gente avaliar, porque isso mede também o fruto do Espírito que está em nós, as obras da carne e o fruto do Espírito que estão sempre militando um contra o outro. Quem está ganhando essa batalha? O inimigo, ele sempre vem e quer que nós não recuperemos tudo, porque o desígnio e o destino de Deus é que haja essa restituição divina e uma plenitude dessa, uma abundância dessa restituição. Isso, essa escolha que nós, e ele vindo contra nós, nós temos uma escolha, que essa escolha demanda que a nossa mente, que a nossa vontade, que as nossas emoções estejam alinhadas com o Espírito Santo de Deus para nós termos uma resposta adequada. E nós vamos escolher a cada dia quem nós serviremos. A nossa resposta demonstra quem nós estamos servindo. Se a nossa resposta é militar contra carne e sangue, nós estamos escolhendo estar debaixo estamos servindo ao pecado, estamos servindo ao inimigo, estamos correspondendo exatamente como a cenourinha que o inimigo nos lançou, odiando pessoas, odiando vidas, resistindo pessoas, resistindo vidas, quando Jesus fez o oposto. Então a gente vai escolher, eu servirei ao Senhor, demonstrarei o fruto do Espírito e amarei, ou servirei ao inimigo e demonstrarei obras da carne e odiarei. Isso parece ser algo tão óbvio, né? Tão discrepante, mas muitas vezes nós ainda estamos... Acho que vocês entenderam. Precisamos romper e reconhecer a glória de Deus em nossa jornada. O povo saiu do Egito e eles continuaram, de fato, com o Egito dentro deles, né? Muitos de nós também continuamos a nossa caminhada, saímos do mundo e o mundo, uma parte do mundo continua dentro de nós. E essa parte do mundo, conforme nós a alimentamos, ela permanece muito viva, ela não vai para a cruz e fica na cruz e morre. Então nós precisamos olhar para a glória de Deus que está sobre a arca, que está guiando, que está sobre a arca do nosso espírito, que está no Espírito Santo de Deus, que está em nosso espírito. Nós precisamos ficar de olho nele, nesse tabernáculo vivo que é Jesus, e tirar os olhos do mundo e parar de alimentar aquelas reações e comportamentos que nós tínhamos no passado, que era a nossa reação normal no passado, mas agora nós já não somos desse mundo, nós fomos tirados desse mundo, tirados daquela linhagem de trevas, e nós estamos agora no reino do Filho do seu amor, então nós precisamos alimentar outras coisas. Mas para que esse processo aconteça, nós precisamos reconhecer que estamos alimentando reações e comportamentos do passado, e não do futuro, do nosso destino que está em Deus. Sem reconhecimento não há arrependimento, não há salvação e santificação, transformação. Precisamos sempre reconhecer. Pede para Deus chacoalhar você aí, para você reconhecer as coisas que você não tem reconhecido, para você enxergar as coisas que você não tem visto, para que você possa romper e avançar além do seu passado, além da sua linhagem de trevas, além do seu trauma, né? Deus não quer que o inimigo não quer que nós reconheçamos as bênçãos que estão guardadas no céu para nós, e elas estão simplesmente ali nas dimensões do Espírito, aguardando que nós vejamos que elas estão ali. Mas se nós estamos sempre focados na maldição, no ruim, no péssimo, no horroroso, nas batalhas, nos impedimentos, nos inimigos e tudo mais, a gente tira os olhos do lugar certo e a gente deixa de poder alcançar aquele bolsão, aquela despensa, aquele armário de coisas maravilhosas que o Senhor tem para nós. Né? Deus quer a recuperação, a restituição, a prosperidade, o romper. E nós precisamos reconhecer aonde está a glória de Deus em nossa jornada. O Chuck falou assim, deu um exemplo, né? Olha, eu estou desde Abraão esperando 476 anos para encontrar um Josué, mas na verdade são 476 anos para encontrar um povo, porque eu não vou entrar com um, eu vou entrar com todos. E se um está bem e os outros não estão, esse um vai esperar. Então veja só como nós podemos atrasar o processo de Deus
e atrasar o processo na vida dos outros. Nós precisamos nos arrepender disso. Às vezes Deus quer mover um grupo todo, quer mover a família toda, e Ele espera aquele movimento porque um não está pronto. E no caso, Josué e Caleb tiveram de esperar os seus 40 anos até que o povo fosse restaurado e renovado para que eles pudessem avançar. Então foram 2 que esperaram todo o restante do povo. Senhor, nós te pedimos perdão, porque nós temos atrasado muitas vezes o processo do corpo todo a avançar, pela nossa teimosia, pela nossa negação daquilo que o Senhor quer que nós reconheçamos e vençamos e nos arrependamos e avancemos em nome de Jesus. Perdão, Senhor, perdão, Senhor. Perdão, Senhor. E ele disse, né? Uma pessoa pode atrasar a todos. E aí você escuta a gritaria, né? No ambiente das pessoas. Ó Deus, ó dia, ó vida. Será que sou eu, Deus, que estou, né, nesse processo de atraso? Mas é uma realidade, nós precisamos cuidar porque nós somos um corpo, o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo precisa avançar, e muitas vezes Deus, Ele tem uma paixão, uma misericórdia, um amor, um carinho pelo seu corpo, Ele ama o seu corpo, Ele não quer que ninguém fique para trás, mas vai chegar um momento em que o tempo determinado vai chegar, o Moed vai chegar, e aí o Kairos vai acontecer no nosso Cronos. Se nós não estivermos prontos, não vai ter como. Aí acontecem aqueles processos de abre o chão e cai tudo dentro, sabe? Aquele processo do êxodo todo. Deus esperou, mas teve momentos em que ele veio e aniquilou. Nós não queremos fazer parte desses que são aniquilados, né? Nós não queremos fazer parte daqueles que perdem o tempo. Nós precisamos não perder o tempo da nossa visitação. Deus é misericordioso, mas ele não se move por nós, ele se move por ele, para nós. É diferente. Como eu disse, ele não é o nosso servo, nós é que somos seus servos. E se os servos não estão em alinhamento, leia todas as parábolas que Jesus deu para os seus discípulos, ensinou para os seus discípulos e veja o que acontece com os servos que não estão alinhados. Vai chegar um momento em que o dono da vinha vem. E aí, lascou-se, né? Se você não estiver pronto, vai ficar para trás, ou pior do que ficar para trás. Então, precisamos, nós não estamos mais em tempo de brincadeiras, não estamos mais em tempo de ficar esperando em berço esplêndido, não temos mais 2000 anos, nós não temos mais uma década, se tivermos uma década é muito, é tempo de nós despertarmos, de nós avançarmos, de nós rompermos, de nós... Né? Acorda, igreja, acorda para a vida, que Jesus está chegando, e vai chegar um momento em que o tempo, a porta vai se abrir, e se você não estiver pronto, a porta vai fechar, e você não entrou. Nós não queremos isso, nós queremos estar prontos, sempre, todos os dias. Há uma mudança de reino, que está acontecendo. Os céus estão começando a pressionar a atmosfera da terra. Os céus, o reino de Deus, o paraíso, o Éden, a Nova Jerusalém, estão começando a descer. E ao pressionarem a atmosfera da terra, isso são dimensões do espírito, ok? A proximidade da dimensão do espírito está chegando, e nessa pressão haverá abalos nos reinos. Nós não sofremos as pressões de um reino da terra, de um país, de uma América, de uma França, de uma Rússia, de uma Ucrânia, de uma China, nós não sofremos essa pressão. A pressão que está acontecendo é uma pressão do reino de Deus sobre os reinos da terra. E ele está causando esses abalos que estão aumentando. Isso tudo é para que nós possamos entrar no nosso destino, na nossa identidade, no nosso propósito e no nosso chamado. Então, saiba que você não vai repreender os abalos. Os abalos estão aqui porque Deus está chegando perto e vai começar a pisar o lagar. Quando ele pisa o lagar, as uvas precisam ser pressionadas. Quando ele põe as azeitonas na prensa, é aí que elas vão ser pressionadas para produzir o azeite. Então, Deus está produzindo vinho novo e azeite. Se você sair do lugar do lagar e sair da prensa, você não vai participar do azeite e do vinho. Você saiu fora do processo.
Então, pare de brigar contra o tratamento de Deus em nossas vidas. Nós precisamos deixar Deus nos colocar no lagar, nos colocar na prensa e deixar as pressões virem. Isso vai nos moldar para que nós entremos na nossa identidade, no nosso chamado, no nosso propósito, para um tempo como este. Então, Esther, não brigue, faça o que Deus te mandou fazer. Entre no propósito. A pressão é para que a igreja dos últimos dias se torne uma expressão do reino. E o reino não consiste só de palavras, mas de poder, de Espírito Santo sendo expresso, sendo demonstrado em sinais, milagres e maravilhas. A guerra é pela vida e pela plenitude. E quando Deus nos dá revelação disso, essa revelação vem trazer à luz o que está exposto, o que está, vem trazer à exposição aquilo que está escondido. Então, nós precisamos da revelação do que Deus está fazendo, de qual é o nosso propósito, para que nós possamos avançar e não resistir a Deus. O que nós resistimos é o inimigo, mas nós nos submetemos à obra de Deus, a tratar de Deus em nossas vidas, para que nós estejamos prontos. Eu quero abrir aqui um slide que o Chuck colocou no culto passado. Ele está em João 10:10. Diz, o diabo vem para matar, roubar e destruir, mas Jesus vem para nos dar vida e vida em abundância. Conforme nós damos um passo, a cada passo que nós damos, nós estamos mais próximos. A cada passo que nós damos, são os passos das escolhas. Então, o título era A Vida é Cheia de Escolhas, né? Então, cada passo que nós damos é uma escolha. Se eu não quiser escolher, eu não dou passos. Agora, Deus me dá opções, esse caminho ou esse caminho. Posso seguir no caminho da carne, posso seguir no caminho do espírito, posso seguir no meu caminho, no caminho do inimigo, tá tudo ali no caminho da carne. Cada passo que eu dou, eu escolho. E cada escolha cada vez que eu escolho o que Jesus está escolhendo para mim, isso me leva mais próximo à plenitude, à abundância de vida que Deus tem para mim. Quando eu resisto o que Deus quer, o caminho que Ele tem para mim, porque eu acho muito difícil, porque é muito sofrido, porque não gostei, não é minha cara, eu quero fazer do meu jeito. Quando eu decido fazer do meu jeito, como era no meu passado, ou sei lá como, quando eu resisto a Deus, isso abre uma oportunidade para as trevas me roubarem, me matarem e me destruírem. Então, eu tenho esses dois caminhos: caminho, verdade, vida, vida abundante, ou eu tenho o caminho de roubar, matar e destruir. Eu escolho, quando eu escolho a vontade de Deus, eu escolho entrar na abundância e na plenitude. Quando eu escolho a minha vontade e a resistência ao que Deus está fazendo, e fazer o que Jesus não fazia, né, pela obra da carne, não pelo fruto do Espírito, odiar vidas e não amar, eu acabo abrindo brechas para entrar por um outro caminho. Essa escolha é minha. Eu mesmo presto contas pelas minhas escolhas, ninguém mais presta contas por mim. Alguém pode até me influenciar, mas eu é que vou escolher. E eu é que vou prestar contas pelas minhas escolhas. Nós escolhemos aproveitar a vida, desfrutar a vida. Nós escolhemos as batalhas que Deus escolhe para nós. Nós escolhemos amar vidas. E o próximo passo pode ser a próxima guerra. Então, muitos de nós, quando nós vemos que o próximo passo vai dar batalha, vai ser difícil, vai ser tortuoso, nós escolhemos não dar esse passo. Ao resistir à vontade de Deus, eu me submeto ao inimigo. Então, vamos lá. Como é que eu venço? Eu resisto ao diabo, ele fugirá, mas para eu resistir ao diabo, eu tenho que me submeter a Deus. Quando eu não me submeto a Deus e resisto a Deus, o que acontece é que eu estou me submetendo ao diabo. Porque não tem um monte de caminho, só tem dois, né? Deus ou não Deus. Então, quando eu não escolho me submeter a Deus porque eu acho difícil ou porque eu acho que Deus errou, que eu sei mais do que ele, afinal de contas, eu abri uma brecha do tamanho de um bonde e eu vou me submeter ao diabo, resistir a Deus e eu vou cair em caminhos de trevas, ainda que eu não perceba, porque o inimigo não quer que você perceba mesmo, porque se você perceber, é capaz de você acordar para a vida e escolher o caminho certo, mas se você não perceber, você vai continuar indo para as trevas, e aí o que ele quer é isso.
Então, muitas vezes nós temos uma venda nos nossos olhos porque nós achamos que nós sabemos melhor do que Deus e nós resistimos a Deus constantemente. Amado, acorda para a vida, em nome de Jesus. Chega de resistir àquilo que é difícil. Como é que a bendita da borboleta vai nascer se a lagarta achar que é difícil estar no casulo porque ele vai ficar duro e aí eu não vou conseguir romper para fora dele? Mas se eu não romper para fora dele, sozinho, com Deus, comigo, né? Se eu não romper para fora do casulo, eu vou morrer, porque as minhas asas não vão ter força para voar. Então, se você for uma lagartinha, você não pode resistir a entrar no casulo e ter de romper. É uma batalha ferrenha pela sua própria vida, pelo seu destino. Porque se você não entrar no casulo, um pássaro vai te comer, você vai morrer e não vai virar borboleta. Então, escolha. É entrar no casulo e lutar pela sua vida e virar borboleta ou não entrar no casulo, não fazer a casinha do casulo, não passar por essa tribulação e morrer na praia, sem cumprir o seu destino. Que só cumpre a lagarta que cumpre destino é a lagarta que vira borboleta, né? Que vira o bicho que ela tem que virar, seja lá o que for. Fica a dica. Cadê o meu slide aqui que eu não li ainda? Peraí. A guerra da vida, a guerra é pela vida e pela plenitude, e a vida está no sangue. O Espírito habita no seu sangue, e o Espírito destrava, abre a glória que ele entreteceu dentro de ti. A glória precisa ser demonstrada no seu jardim. Eu vou ler de novo esse slide dele, o slide está aqui. Tá um print aí se você precisar dele. O slide diz o seguinte: é a guerra pela vida e pela plenitude, João 10:10. A vida está no sangue, o Espírito habita no teu sangue, e o Espírito destrava a glória que Deus entrelaçou, entreteceu dentro de ti. A glória precisa ser demonstrada no teu jardim. E é uma realidade que nós guerreamos contra a enfermidade. Ele começou a falar da esposa dele, da Pam, e acho que ele falou da Pam, e da irmã dele, a Mary Kay, é isso? Esqueci o nome da irmã dele, mas tudo bem, que eu não anotei aqui. Eu acho que é tipo isso. Mas ele falou assim, olha, é uma realidade, a enfermidade é uma realidade, e nós vamos guerrear contra ela. Então, não negue o fato de haver uma enfermidade. Se houve um diagnóstico, você sabe que aquele diagnóstico está escrito lá, né, detectou-se um problema aqui. Bi, 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 né, soa o alarme. Não negue o problema. É como se você falasse, você, com seus olhos, detectou que há um incêndio ali. Não, eu nego, não existe esse fogo em nome de Jesus. Não. Reconheça que tem um fogo ali e vai pegar o extintor e apaga o raio do fogo. Senão ele vai aumentar e vai alastrar e vai dar ruim mesmo, né? Então, reconheça o problema quando ele se apresenta, não negue o problema. Porque as duas lutam contra a diabetes. E então, ele falou assim, a gente não pode negar que existe, nós vamos resistir àquilo, vamos batalhar contra aquilo, vamos amaldiçoar aquilo em nome de Jesus, mas você vai entrar em guerra porque existe um problema, não porque você nega que há um problema. E o problema é do inimigo, você não está lutando contra a vida, você está lutando contra o diabo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não é resistir contra as vidas e elas vão fugir de vós. Não serve para nada isso. Né? A enfermidade não vai embora quando você resiste pessoas, vai embora quando você resiste o inimigo. E pare de fazer de conta que não existe, senão ele pode aumentar e você não vai ter como tratar mais isso. E aí, o que é uma enfermidade? A enfermidade é um enfraquecimento para que nós não permaneçamos firmes, não permaneçamos de pé, não permaneçamos na ativa. Então, ele é um enfraquecimento que nos impede de avançar pelo Espírito Santo e de completar a nossa missão. Então, nós vemos que há uma enfermidade, que há um incêndio, há um foco de problema ali, e esse foco ele vem para enfraquecer a casa.
Ele vem para nos enfraquecer. Enfraquece nossa mente, nossa consciência, nossas emoções, nossos sentimentos, tudo fica abalado. É para isso que serve a enfermidade. Como é que a gente vai agir, então? Como é que a gente vai encarar? Qual vai ser a nossa reação para que não haja esse enfraquecimento? E ele trouxe até o exemplo da Doris. O que a Doris Wagner fez? A Doris é a esposa do Peter Wagner, certo? Ele já faleceu, está lá com o Senhor na grande nuvem de testemunhas, mas a Doris não, a Doris está com 90 e tantos anos. E quando ela percebeu que os seus pés, que o seu corpo já não a sustentava mais, e ela não conseguia chegar do ponto A ao ponto B de forma eficaz, o que ela fez? Ela achou uma outra maneira de chegar do ponto A ao ponto B, conseguiu uma cadeira de rodas motorizada, como eles têm muito lá nos Estados Unidos, porque lá tudo foi feito para isso, né? Então ela consegue entrar no carro, sair do carro com a sua cadeira motorizada, ela vai ao shopping, ela vai ao supermercado, ela consegue fazer tudo. Então ele citou ela como exemplo, olha, as pernas não funcionaram, vou achar um outro jeito, vou achar uma cadeira de rodas motorizada. E foi, assim ela chega do ponto A ao ponto B. Como é que nós estamos vencendo o impedimento de alguma enfermidade em nossas vidas para chegar do ponto A ao ponto B, para funcionar como a gente tem que funcionar, para cumprir o nosso desígnio e o nosso propósito enquanto nós estamos aqui na Terra? Encontra um caminho, meu filho. Encontra um caminho. Deus tem um caminho. Ouça qual é o caminho. Se tem um problema emperrado na justiça, Deus já te deu a solução, porque está resistindo o caminho. Entre por esse caminho. E aí ele começou a falar dessa questão da diabetes, que Deus derramou, assim, deu um rompante de revelação para ele, e a palavra que foi liberada era derrotar o killjoy. O que é o killjoy? Literalmente, killjoy é o desmancha-prazeres. Então, nós vamos derrotar o desmancha-prazeres. Kill é matar, que a gente coloca no português como desmancha, e joy é alegria, regozijo, gozo, que para nós são os prazeres. Então, para você saber, a expressão em inglês é killjoy e a expressão em português é desmancha-prazeres, significa a mesma coisa. Vamos derrotar o desmancha-prazeres, que é o demônio da diabetes, de acordo com o que Deus revelou para ele hoje, ontem, esses dias. E o que é desmancha-prazeres? O que é killjoy? É uma pessoa ou algum ser convidado a estar ali, incluindo forças espirituais, que venham tentar me roubar ou te roubar de desfrutar de um momento. Um desmancha-prazeres. E o desmancha-prazeres, seja demônio, seja pessoa, é o cara que estraga tudo, né? Desmancha-prazeres mesmo é a melhor palavra que a gente tem. Então, pode estar chovendo ouro. O cabra vai falar, vai machucar, vai ficar tudo roxo. Estou pensando em pepitas, não estou pensando numa chuva de pó de ouro, né? Então, tá chovendo pepitas de ouro, ele vai querer abrir o guarda-chuva, porque senão você vai se machucar. Meu filho, né? Sai correndo e pega uma bacia, mas a resposta do desmancha-prazeres é que você não tem o prazer daquela ocasião. Uau, olha, tá caindo pepita de ouro do céu. Não, vai machucar, mas que desgraça, que horror, a gente não pode. A terra não vai ser aguada por essas pepitas, que terrível, que tragédia, né? Então, é a pessoa que sempre vê o negativo em tudo. E a pessoa que sempre vê o negativo em tudo é a pessoa que acaba com diabetes. Sei lá, estou tentando entender o que ele está querendo dizer aqui. Mas, e eu não consegui terminar toda a palavra da semana passada, então me perdoe, ela vai acabar aqui e agora. Deixe de ser um desmancha-prazeres. E se você tiver esse negócio no seu sangue, você vai dar uma reviravolta e vai lutar contra esse espírito de negatividade, de ghostbusterismo constante, em nome de Jesus, amém? Você vai parar de ver o que o inimigo está fazendo, vai tirar um mundinho do Egito da sua cabeça, vai voltar os olhos para a glória de Deus, que está sobre a arca, que está em ti, e vai olhar para as promessas e os desígnios de Deus, e é isso que vai reverberar
de ti. Essa glória de Deus e essa vontade de Deus e esse desígnio de Deus. E entrando na adoração de hoje, nós vemos uma continuidade aqui. E nós começamos orando, falando, Senhor, mostra para mim o que eu preciso ver, o que eu não estou enxergando e que eu preciso ver para as batalhas dos próximos dias. Livra-me dos traumas das batalhas do passado. Gera libertação em mim, Senhor. Liberta-me do trauma das batalhas do passado, em nome de Jesus. Nós vamos deixar a miséria para trás e nós vamos abraçar a abundância, em nome de Jesus. Declare o destino da sua nação. Declare o seu destino, declare o destino da sua nação. Nós temos visto coisas no noticiário que nos deixam assim desanimados. Como é que pode, meu Deus do céu, como é que a gente vai romper, como é que a gente vai arrancar esse cidadão dali, como é que esse quadro vai conseguir mudar se, né, o marxismo está se instalando e a gente não sabe como lutar contra isso, como população normal, nós não estamos tendo forças para lutar. O que a gente faz? Você para de olhar para a miséria, para de olhar para o ruim, para de olhar para a enfermidade, para de entrar em concordância. Não é negar, é concordar com. Não tem jeito mesmo, eu concordei. Entendeu? Captou? Sim, né? Então, estão dizendo que não tem jeito. Nós vamos dizer, eu vejo que parece impossível, mas Deus disse, Deus prometeu, nós somos terra de Vera Cruz, o Porto Seguro do Salvador, e ainda temos a vitória da conquista do Espírito Santo do nosso lado. Né? O Espírito Santo da vitória da conquista, sei lá como é que faz o negócio aí, vocês entenderam, né? Então, nós vamos entrar em concordância com o destino que Deus nos deu enquanto nação. E a mesma coisa você vai fazer em relação aos sonhos que Deus te deu. Os planos que Deus te deu, não para a estação passada que já foi, tá? Para essa. Não misture os canais. Existem coisas que Deus já disse que foram para o passado, você está insistindo em trazer para o futuro. Não, para tudo. O que é do passado, agora nós entramos numa transição de eras. Nós estamos num tempo de transição para a vinda de Cristo, que é a transição para a próxima era do milênio, com o reinado de Cristo aqui na Terra. As coisas não vão funcionar como elas funcionavam antes. Uma década se passou, você não fez o que Deus te mandou fazer no início da década, passou esse tempo, para de se lamuriar e de se lamentar pelo que você não fez. Se arrepende, perdão, Deus, não fiz, agora bola para frente, né? Bola para frente mesmo. Qual é o plano para agora? Qual é o destino para agora? Qual é o desígnio para agora? O que o Senhor tem para hoje, para amanhã, para depois de amanhã? Eu vou entrar nesse seu desígnio. Fiz o meu luto do trauma de não ter feito o que era para fazer antes. Agora eu preciso focar no futuro. E a gente entra, né, na palavra do Roberts, que foi processando a tristeza, processando o luto e a dor do trauma. E eles sofreram um grande trauma. Deus falou para eles adotarem uma moça como filha, né? Não foi uma adoção, eu acho, no papel, mas foi uma adoção de vida, de comportamento, de ações e reações. E ela realmente era vista como filha e ela tinha vindo de muitos traumas no seu passado. Ela sofreu abuso ritual, que é o abuso dentro de ou é abuso constante, ou é abuso dentro de um sistema religioso. Há duas maneiras de interpretar isso. Mas o fato é que ela foi abusada por muitas pessoas ao longo de sua vida, foi abuso sexual, abuso mental, abuso espiritual, abuso emocional, abuso de todos os níveis que você pode imaginar. E a pessoa, quando sai disso, ela encontra Jesus, ela vence já uma grande batalha, já só de encontrar Jesus, de conseguir encontrar Jesus e trazer Jesus para dentro dessa trajetória de cura. Mas isso não significa que é da noite para o dia. Tem pessoas que, por exemplo, tem gente que vence o cigarro da noite para o dia e tem gente que vence o cigarro em anos, vai. E o cigarro não é nada comparado com um abuso sexual, um abuso ritual. Então, é muito mais profundo o trauma de você ser violado, de você ser estuprado repetidamente. E ela sofreu isso durante a sua vida, encontrou a Cristo, mas por causa do trauma,
nós temos várias reações ao trauma, e ele trouxe 3 exemplos de reações ao trauma. Ele trouxe a pessoa do Rúben, o primogênito de Jacó, a Tamar, a filha de Davi, e José, o primogênito de Raquel com Jacó. Mas dentro desse processo dentro desse processamento de trauma, ele diz que 5 pontos são importantes, então anota aí. O tempo é importante. Em termos de quando morre alguém, desculpa, não acabei de contar a história da menina, né? Ela lutava com depressão, com suicídio, e ela tinha altos e baixos, mas ela era super talentosa, ela tinha um monte de dom. Então, nós podemos ver certas pessoas, né, em nossas vidas, e até mesmo talvez você aí assistindo esteja pensando, meu Deus, sou eu essa pessoa, né? Super talentoso, com um destino incrível, e você quando tem altos, são altos, uau, espetacular, e de repente alguma coisa, algum gatilho acontece e você cai, parece que você, um avião que subiu gloriosamente, fez manobras e de repente, pá, do nada caiu. E você não consegue entender por que você tem esses momentos tão terríveis de queda e de perda, de fracasso, quando você tem todo um potencial que você reconhece, mas é uma coisa que você não consegue lidar e vencer. Veja se isso não começou com algum trauma no seu passado, algum luto, alguma ferida no seu passado, que de vez em quando levanta a cabecinha porque não foi totalmente tratada ainda, e há sempre um gatilho que faz você cair. É uma pessoa que fala alguma asneira que nem sabe que está falando, nem foi a intenção dela, mas você recebeu aquilo como uma ofensa, essa ofensa abriu a brecha, deu o gatilho e você mergulhou com tudo, se espatifou no chão e ainda alimenta o seu mimimi. E ainda põe a culpa na outra pessoa do seu mimimi, que na verdade é um problema do seu trauma que não foi tratado ainda. E não, nós não temos culpa do trauma, muitas vezes. Às vezes sim, às vezes não. Mas nós temos a escolha de tratar o trauma e de como tratar o trauma é nossa, a responsabilidade é nossa, não é de Deus. Deus é que vai nos ajudar a tratar esses traumas e resolver esse problema. Então nós temos vamos supor, no caso da menina, ela cometeu suicídio, ela não estava mais com eles, ela foi morar com o pai natural e teve um momento muito difícil e eles não tiveram como socorrê-la porque aconteceu uma ocasião de desastre nacional, vamos dizer, não foi um desastre total, mas foi uma queda de temperatura muito grande e o governo orientou as pessoas que ficassem em casa, especialmente no Texas, que não é tão frio assim, né? E acabou que eles, no dia em que ela cometeu suicídio, eles não puderam sair nem para estar no velório, nem para estar no enterro, nem para estar em nada. Então isso acrescenta o trauma, né? O luto, ele é importante. Em Israel, dentro das escrituras, nós aprendemos que o luto deve ter um tempo oficial de 30 dias. Fica a dica para os empregadores. O seu funcionário precisa ter 30 dias de luto e ele precisa ter o luto mesmo, experimentar do luto, ele precisa chorar, uivar, gritar, bater, seja lá o que for que ele precisa para extravasar e expressar esse luto. E em Israel eles tinham os enlutadores profissionais, eu vou chamar, né, de enlutador, não lutador, não precisa bater em ninguém, não são lutadores, são pessoas que praticavam o luto, eram mulheres que praticavam o luto profissional, ou seja, quando morria alguém, elas iam para a casa daquela pessoa e uivavam e pranteavam. Por quê? Porque para que aquela pessoa não tivesse vergonha de extravasar o seu luto. Então, quando você vê que uma pessoa está entupida e precisa chorar, talvez você precise começar a chorar, para que ela consiga chorar junto, para que ela possa extravasar o seu luto. E então, ela não tem vergonha de gritar porque está todo mundo gritando, entendeu? Então, é necessário esse tempo de, pelo menos biblicamente, 30 dias. Existe uma necessidade de livremente expressar o seu luto, cada um expressa o luto de uma maneira diferente, mas precisa haver a expressão, precisa sair para fora, esse turbilhão de emoções precisa se manifestar. Você precisa de um saco de pancada, vai num lugar de boxe e fala, eu preciso chorar e esmurrar esse seu saco aí, que horas eu posso fazer isso? Não vai fazer isso lá no meio do horário da academia, vai espantar todo mundo. Mas encontre seu saco de pancadas, não vai bater no seu marido, na sua esposa, nos seus filhos, não vai extravasar nos outros, né? Por favor.
Em meio a esse tempo, você vai também ouvir a Deus, receber o consolo de Deus, receber o abraço de Deus, deixar Deus vir te consolar. Então, ele conta como nesse processo desses 30 dias, ou mais ou menos, como Deus os ministrou e falou com eles a respeito de onde ela estava, que ela não estava mais sofrendo, que ela não estava mais insegura, que ela estava nos braços dele, que ela tinha esperança, né? E aí eles perguntavam para Deus, mas será que eu não fiz tudo que eu podia ter feito para salvá-la? Se o Senhor sabia que isso ia acontecer, por que isso aconteceu? E por que o Senhor enviou ela para nós? Então, todo aquele turbilhão de emoções e de perguntas, eles sofreram. E isso é normal. Há muitas dúvidas e muitas perguntas que surgem, mas tenha o momento de ouvir e deixar Deus respondê-las. Deixa Deus tratar contigo, te sarar, te cuidar, te curar, te responder, né? Ele tem alento para nós, ele tem esperança. Então, o quarto ponto é: saiba que há esperança. Apesar do luto, há esperança. Há algo que Deus está fazendo, que Deus está tratando. Ele não nos abandonou, ele não deixou de ver, ele não deixou de ser soberano, ele estava ali. Muitas vezes os porquês nós não entendemos, mas nós temos a ciência de que ele está conosco, de que ele é bom, 100% bom, o tempo todo ele é bom. Não faltou bondade de Deus. Nós não podemos esquecer que nós estamos num contexto de um mundo caído. No mundo tem de bom ânimo. Jesus venceu o mundo, mas no mundo há aflições. Nós vamos ter aflições, nós ainda estamos debaixo de uma maldição de morte para o nosso corpo físico. Então haverá acidentes, haverá doenças, haverá um monte de coisa que é fruto do mundo, de estarmos no mundo que jaz no maligno. Nós não somos mais daqui, o nosso espírito já encontrou um novo caminho. Mas o corpo está aqui ainda, e o corpo ainda está degenerando e envelhecendo, e um dia vai morrer, a não ser que Jesus venha antes, né, dos seus 90 e tantos anos de idade. Mas o mundo jaz no maligno, e no mundo nós teremos aflições. Então, não negue o haver dessas influências da queda nas nossas vidas. Nós temos agora armas para lutar contra elas. Não negue que elas existem. Peça para Deus qual é a estratégia para tratar disso, para lidar com isso. E se não manifestar a cura tão rápido como nós queremos, se os sinais, milagres e maravilhas não se manifestarem na sua vida no tempo que você quer, aprenda a não desconfiar de Deus, mas confiar em Deus. Nós precisamos confiar que Ele está conosco e tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se não se manifestou a cura, porque Ele já nos curou lá na cruz, né? Mas se a cura não se manifestou agora, então o que o Deus está tratando em mim, como eu devo agir e reagir de acordo com o fruto do Espírito que está em mim. Tempo, expressão livre do luto, ouvir a Deus, deixar Ele nos tratar, saber que há esperança, isso nos ajuda a seguir adiante. E um dos pontos mais importantes para fechar esse ciclo de luto é tempo. Há um tempo para avançar. O luto não pode durar, não é que não pode durar mais que 30 dias. 30 dias é o tempo do seu uivo. Você não vai uivar 30 dias, pelo amor de Deus, mas não vai. Se uivar 30 dias, não avance além dos 30 dias. Você precisa saber, nós precisamos saber que a vida segue. A vida segue. Aquele trauma não vai me limitar para o resto da minha vida. Eu vou ter um tempo de expressão, de confiar, de deixar Deus tratar, de extravasar, mas vai chegar um momento em que esse tempo encerra. Esse tempo oficial de luto encerra. Não quer dizer que você não vai mais pensar nisso, que você não vai chorar de vez em quando, que você não vai ter saudades, que você não vai, de repente, lembrar daquele trauma que você sofreu, do acidente, do que quer que seja, do espancamento, do estupro, da rejeição, da traição, seja lá o que for. Mas não é mais luto. O luto tem começo, meio e fim. Ele tem prazo de validade. Não pode ser para o resto da vida. Se você estiver em luto para o resto da vida, então você vai cair num desses 3 exemplos que o Robert deu, que são bem excelentes para ilustrar o que pode acontecer conosco. Nós temos 3 coisas que podem... 3 pessoas que ilustram o que pode acontecer conosco. Rubem, Tamar e José. O que aconteceu com Rubem? Eles passaram por grandes traumas na sua jornada, né? Eles
tiveram a traição do avô, tiveram aquela situação toda da rixa das mães, eles tiveram a saída da terra de Labão, eles tiveram o trajeto, né, fugindo de Labão, eles tiveram o trajeto de confronto com Esaú, aí eles tiveram de chegar numa nova terra, e aí a Raquel morreu, né? Foi um monte de trauma acontecendo num período muito curto daqueles meses de transição. Anos e meses de transição, mas mais aquele último mês, de viagem saindo da casa de Labão até chegar em Éder, e na Torre de Éder. E qual foi a resposta de Rúben? Rúben, para escapar da dor, do trauma da vida, decidiu que ele dormiria com a serva do pai, a Bila, a ama, né, não sei mais de quem que era a ama, se era de Lia ou de Rebeca, ou de Raquel, perdão. E ele dorme com a mulher, ou seja, ele adultera com o próprio pai, né? Ele comete adultério com a esposa do pai, entre aspas, esposa do pai. E o que isso fez com que acontecesse? Ele era o primogênito, Rúben era o primogênito, então ele tinha na primogenitura uma porção dobrada de tudo que o pai ia dar para os outros, ele ganhava o dobro, e ele tinha o governo e ele tinha o sacerdócio. Ele herdaria a liderança das tribos e ele herdaria o sacerdócio. O que aconteceu? Ele perdeu a porção dobrada para José, o governo para Judá e o sacerdócio para Levi. Ele perdeu o seu destino, o seu desígnio, a sua porção, por causa de uma resposta a um trauma. Uma resposta afoita, foi uma ação. Ele podia ter se arrependido, mas ele não se arrependeu. O que aconteceu é que ele acabou perdendo tudo. Qual foi a sua resposta ao seu trauma? Foi uma reação brusca? Foi um adultério? Foi uma fornicação? Você foi buscar um alento nos braços de alguém que não era lícito buscar? Você foi buscar em substâncias nocivas, nas drogas ou nos remédios, nos medicamentos? Você foi buscar num calmante, numa aspirina, numa Novalgina, numa dipirona? Você foi buscar o alento numa atividade ilícita, no jogo, e você acabou perdendo muito dinheiro e acabou levando sua família à bancarrota? Qual foi a reação brusca e ilícita que você tomou, que você teve com esse seu trauma, que destruiu o seu destino, que destruiu a sua herança, que destruiu a sua herança em Deus ou a sua herança física, que destruiu as suas amizades, que destruiu o seu trabalho, sua capacitação no trabalho ficou impedida, emperrada por causa dessa sua reação? Peça para o Espírito Santo te mostrar o trauma e a reação que foi de grandemente destrutiva. Segunda pessoa que nós podemos olhar como a segunda reação foi Tamar, a filha de Davi, foi estuprada pelo próprio irmão que a enganou. Falou, eu estou doente. Ele se apaixonou pela irmã, sabia que era algo ilícito. Como é que eu vou trazer a menina para... Como é que eu vou fazer ela se apaixonar por mim? Não sei, já sei. Eu vou fazer de conta que eu estou doente. Então, ele ficou doente. Ela tinha grande afeição por ele, não sexual, mas como irmã. E ele falou, me traz pão, me traz aqui para o meu quarto porque eu estou muito doente. Aí, quando ela entrou, ele agarrou ela, estuprou. E depois que ele a estuprou, ele a odiou. Então, ele a amou, conseguiu o objeto da sua afeição, e a odiou, e a rejeitou, e a expulsou. Quantas mulheres não passam por isso? A gente chama isso de date rape, em inglês. Isso, o dele foi um pouquinho pior, mas na verdade a menina se apaixona, mas ela não quer ter relação sexual. Ela quer esperar, ela não está pronta para aquilo ainda, ela acaba sendo seduzida, e eu sempre falo para as discípulas, né? Você tem perna para correr, minha filha. É para isso que servem suas pernas. Não é para abrir, desculpa com a expressão, é para correr. Você tem pernas para correr, não para ceder aos caprichos e aos desejos do momento. E homens, né, arrependam-se e também exerçam esse domínio próprio. Hoje em dia, na nossa cultura, infelizmente, isso é tido como quadrado, ser quadrado. Se você não dá para todos, né? Ou se você tem um parceiro só ao longo da vida, vão falar que você é um quadrado, teve mais experiências. Isso é balela, isso não é bíblico, Jesus continua sendo Deus e a Bíblia continua sendo válida,
Então, a moralidade de Deus é a única moralidade real. O resto é amoralidade, não é nem imoralidade, porque imoralidade vem da moralidade que vem estabelecida pela Bíblia. Você é imoral se você não está dentro dos padrões morais da Bíblia. Hoje em dia não existe Bíblia, né? Que Deus foi tirado da sociedade. Então existe uma amoralidade. Não existe padrão moral, faz o que você quer, não sabe o que acontece nas dimensões do espírito, não entende nada de fragmentação de alma e acaba destruindo a própria vida. E isso que aconteceu com Amnon, que eu não sei se esse é o nome dele, mas é o irmão dela, eu acho que em português chama Amnon, eu não achei o texto para olhar. Ele era o irmão do Absalão, ela foi morar na casa do Absalão, em português é Absalão, né? Enfim. O que acontece muitas vezes nos casamentos hoje é que há o sexo antes do casamento e quando se casam há um esfriar. Isso é uma maldição que vem de ter violado uma aliança com Deus, que é a aliança da pureza sexual antes da aliança. Quando você não tem a pureza sexual, é como se você chupasse o pirulito antes da aliança, e quando você chega na aliança, o pirulito embolorou. Vocês estão me entendendo? Estou falando de coisas espirituais. Não, sua mente podre foi para um lugar que não devia ter ido. Volta, volta. Você pegou o... Vocês entenderam. O que aconteceu com a Tamar? A maneira como ela lidou com esse trauma foi de... O luto dela estendeu-se para o resto da sua vida. Ela entrou numa depressão profunda, ela não conseguiu enxergar nada além disso. Culturalmente, aquilo não ajudou nada, porque a mulher foi desflorada e ela deveria ter sido apedrejada, dentro da legalidade, do legalismo da lei. Dentro da plenitude da lei, ela deveria ter sido restaurada, curada, sarada, e quem tinha que ter sido apedrejado era ele, né? Mas no legalismo, na religiosidade, a lei sai fora do prumo, e aí, fora do prumo, a pessoa já não sabe mais como lidar com aquilo. E ela não soube lidar com aquilo, ela não soube sair para uma plenitude de vida que Deus tinha para ela, não entrou no seu desígnio, no seu destino, porque ela ficou presa num casulo. Então, ela retrocedeu, ela se isolou e ela entrou numa depressão profunda e nunca mais conseguiu sair dela. Isso acontece, essa depressão, essa desesperança e esse isolamento acontece com muitas pessoas depois de sofrerem traumas, seja qual for a natureza do trauma. Então, vamos supor alguém traído no trabalho, nunca mais confia em ninguém na vida, porque houve uma traição, um trauma, cuja resposta foi o levantar de um escudo que não durou só 30 dias e depois não foi dosado e depois não veio com o discernimento do Espírito Santo por causa da cura. Quando não vem a cura, a desconfiança permanece e tudo e todos constantemente estão contra nós. Tudo por causa de um trauma que talvez na vida da pessoa tenha sido reforçado por vários outros traumas do mesmo porte. E hoje a pessoa não consegue confiar em absolutamente ninguém, porque não foi curado daquela desconfiança, daquela traição, daquele trauma. Isso é um exemplo, né? Existem muitas outras coisas que podem levar alguém ao isolamento da depressão e ter essa reação constante dentro do gatilho. Então, você acha que alguém vai te trair, você já levanta outro muro. E aí isso é uma coisa perpétua. Nós nunca entramos... nós não conseguimos entrar na plenitude do que Deus tem por nós nessa situação, porque isso requer, entrar no desígnio requer a confiança em Deus, saber que Deus nos cura, nos sara, que Ele estava ali naquele momento, mas que nós não o vimos, então nós não pudemos corresponder, mas Ele estava ali e Ele nos ajudou a chegar em Cristo, e chegando em Cristo nós temos uma jornada para a cura desse trauma. Não adianta só chegar em Cristo e não entrar na jornada da cura para o trauma continua lá, ele precisa ser tratado. Não vai embora, né? Como uma pessoa que tem uma dependência química, a pessoa tem que ser internada. Tem algumas pessoas que são soberanamente, sobrenaturalmente sarados imediatamente, e tem outros que não. Eu, por exemplo, fui curada da insônia sobrenaturalmente, mas eu poderia ter passado por um processo de cura, de desmame de remédios e etc. Deus fez diferente.
Tem pessoas que passam por desmames e Deus cura dessa maneira, e tem pessoas que passam por coisas que são mais rápidas e sobrenaturais, e aleluia, ambos são curados por maneiras diferentes. Em ambos, Deus tem um propósito com o modus operandi que ele escolhe, porque ele está tratando. E ele está forjando algo em nós. Então, às vezes, ele precisa fazer algo instantâneo e, às vezes, ele precisa que nós aprendamos o processo, porque o espaço precisa ser preenchido pela confiança. E isso é uma trajetória, é uma jornada, não é uma coisa imediata. Entende? Deus sabe o que nós precisamos e nós precisamos confiar nele. Então, existe lá o Rúben, que perdeu tudo, porque teve uma reação afoita a um processo de luto. Temos a Tamar, que perdeu tudo, porque teve uma reação de retrocesso, de isolamento, de depressão e nunca conseguiu entrar no seu desígnio, porque não conseguiu sair desse luto constante. Em vez de 30 dias, o luto dela foi. E ela talvez não tenha tido o respaldo de uma família. Nós temos a Cristo e nós temos a família da fé que pode nos ajudar. Hoje a gente não tem desculpa, tem muito recurso, muita ajuda na ponta dos dedos. Nós conseguimos achar alguém e às vezes Deus envia alguém de forma sobrenatural, e é que nem aquela história da pessoa que está se afogando falando: Deus, manda ajuda, manda ajuda. Deus manda um pedaço de madeira flutuando e o cara fala: nossa, mas um pedaço de madeira flutuando não pode ser Deus, não é ajuda. Mas se agarra no negócio porque vai te dar um alento, você vai conseguir descansar um pouquinho, né? O cara já quer um navio. Vai que o navio te atropela. Usa o que Deus te mandou de ajuda. Agarra, recebe, em nome de Jesus. E qual seria o melhor exemplo de como reagir bem a um trauma? A pessoa de José. José sofreu tudo do pior possível. A única coisa boa que ele teve é que o pai dele o favorecia. E isso nem foi tão bom assim, porque foi isso que desencadeou todo o processo. Mas o que acontece na vida de José é que Deus tinha um desígnio para ele. Ele tinha de estar num certo lugar, num certo momento, numa época importante. Era chave Deus colocar uma pessoa no governo no meio daquele trauma que todas as nações ali iam passar. Como foi que José ia chegar de ser o favorito do papai, o protegido do papai, a o governo do Egito? Como ele ia chegar daqui do ponto A para o ponto B? As coisas foram acontecendo e Deus foi usando tudo que foi acontecendo. Os irmãos morriam de inveja, resolveram matar o irmão, mas teve um que se levantou e falou: não mata não. Aí teve outro que se levantou: vamos vender. Venderam ele, então ele foi traído pelos irmãos, rejeitado e traído pelos irmãos, vendido como escravo de novo, porque os midianitas, os ismaelitas, a caravana de ismaelitas que estava indo para o Egito, o vendeu para Potifar. Ali ele cresceu e aprendeu a administração, mas aí ele foi traído, sua confiança foi traída, né? Que o Potifar não acreditou nele, acreditou na mulher, que é meio natural, acreditou na mulher que quis ter relações com ele, ele usou as pernas para o que servem as pernas e saiu correndo e fugiu. Só que a maledicência, lembrando, né? Uma coisa que a gente fala muito aqui: calúnia e difamação matam. E ele acabou na cadeia de novo, né? Preso de novo, porque havia sido, né, escoriado pelos irmãos. Ele foi escravo, agora um escravo preso por causa da maledicência, da calúnia e da difamação da esposa do Potifar. Mas ali ele tinha de passar por experiências. E dentro da prisão ele floresceu. Ele se tornou o administrador da prisão, né? Ele se tornou o cara meio que chefe na prisão. E ali ele tinha de interpretar sonhos, ali ele tinha de ganhar umas armas que ele precisava para o seu cinturão de armas, de dons, de capacidades, que Deus estava forjando-o para ser um governo de uma nação. Nunca a gente imagina que a gente vai passar por coisas ruins assim para ser governo, né? A gente pensa: vou para a faculdade, vai ser tudo legal. Mas às vezes nós precisamos de outras experiências, e Deus vai usar todas as nossas experiências, bonitas, feias, medianas, seja o que for, né? Em todos os âmbitos, Deus vai usar as nossas experiências. E ele acaba, no momento certo, se lembraram dele.
foi traído até pelo, né, qual que foi? O padeiro foi enforcado e o outro lá foi tirado da prisão. Ele falou, lembra de mim? E falou, lembro sim. Saiu de lá, quantos não passamos por isso, né? A gente está numa situação, a gente faz uma promessa e aí a gente, quando sai daquela situação, a gente esquece tudo que passou lá, porque é tão bom sair da prisão que eu não quero pensar em nada do que aconteceu lá dentro, né? Fui tão injustiçado, não quero pensar em nada. E esqueceu de alguém que te ajudou lá dentro. E, enfim, a história é que Faraó tem um sonho, José é a resposta e José é promovido. Em tudo ele é promovido, mas em tudo ele passa por grandes aflições, por grandes tribulações, por ter coisas terríveis, um trauma após o outro. Mas em todos esses momentos, talvez ele tenha se lembrado do sonho que Deus deu para ele, de que os seus irmãos se prostrariam diante dele. Ele tinha um trauma ali de rejeição dos irmãos, né? Deus dá um sonho, ele é o favorito do pai, mas ele é rejeitado por 11. Então, deixa eu ver, 11. O pai tem um peso muito maior, mas ao mesmo tempo eu não tenho amigos, porque afinal de contas eu tenho 11 irmãos, são todos, né? Quando você cresce junto, uma família gigante, ali estão os seus maiores amigos e, no caso dele, os maiores inimigos. Então, aquele trauma foi só, né, caminhando de um lugar para o outro, mas ele chegou do ponto A para o ponto B. Ele saiu de Canaã e se tornou o governador do Egito, e ele ajudou a salvar toda a terra naquele momento, naquela época. Porque ele estava no lugar certo, na hora certa, tratado, curado. E a última prova do seu tratamento de toda aquela rejeição inicial, que tudo aconteceu por causa daquela rejeição dos seus irmãos. Tudo que ele passou daí para frente tinha uma âncora, que era aquele trauma. E ele, se ele não confiasse em Deus e na promessa de Deus e não transformasse aquilo no melhor possível, ele podia ter morrido de depressão e não ter chegado à casa de Potifar. Mas ele chegou à casa de Potifar e ele se tornou grande na casa de Potifar. Ele podia ter morrido de depressão e ter, né, maltratado os outros prisioneiros, mas não, dentro da prisão ele subiu acima, ele ascendeu acima do trauma, acima da injustiça, e ele floresceu. Então, nós precisamos ter como é que eu falo isso? Essa graça ou essa capacidade de reconhecer um problema e falar, eu vou acima desse problema. Como eu vou acima desse problema? Deus, o Senhor tem uma promessa. Eu acho que a maioria de nós aqui assistindo já teve um sonho, uma visão, uma palavra profética de um destino que Deus nos deu. Algo que Deus falou, você foi criado para isso. E aos trancos e barrancos a gente vem pensando quando eu vou chegar nesse isso? Para de perguntar no quando e olha no seu hoje o que você pode fazer para corresponder com Deus, para você chegar naquilo que parece ser impossível para você, mas não importa, porque não é impossível para Deus. E tudo que você está passando hoje, tudo que você passou ontem, talvez você não tenha vencido no seu ontem, mas a partir de hoje você pode vencer. Você pode pensar, Deus me deu um destino, um desígnio. Eu vou usar o que Ele me deu hoje para deixar Ele me tratar para que eu chegue nesse desígnio e nesse destino que Ele tem para mim. Não consigo nem imaginar como é que vai acontecer, mas hoje Ele me deu isso. Eu vou ser fiel nesse pouco do hoje para que Ele um dia possa me colocar sobre esse muito. Eu vou honrar a Deus hoje, eu vou ser fiel a Deus hoje, eu vou corresponder com Ele hoje, eu vou confiar nele, no Espírito Santo hoje, eu vou buscar ouvir a sua voz hoje. Eu não vou deixar esse trauma me derrubar. O diabo quis roubar, matar e destruir, mas Deus veio para me salvar. E Ele pode trabalhar com qualquer coisa. Ele pode trabalhar com qualquer ser humano, por pior que seja. Ele pode trabalhar com todos os meus fracassos, com todas as minhas falhas, com todas as minhas mazelas, com todas as minhas desconfianças. Ele pode trabalhar com isso. Eu só preciso dizer perdão, Deus. Eu me arrependo daquilo que foi, eu não fiz, eu não fiz. Aconteceu o trauma, eu perdoo as pessoas que causaram esse trauma. E agora, Deus, página limpa, página nova, novo capítulo. Como é que nós avançamos daqui para frente? Como vamos transformar toda essa traição, toda essa rejeição, todo esse luto em algo que o Senhor pode usar? Como vamos usar como sementes que podem florescer? Como vamos usar essas chuvas para regar essa terra, para que algo novo possa brotar? Usa-me, Senhor. Trata-me, Senhor. Restaura-me, Senhor. Ajuda-me a vencer, Senhor. Porque eu confio em Ti. Eu escolho não corresponder com o trauma,
como Tamar ou como Rúben. Eu escolho corresponder com o trauma como José. E eu deixo o Senhor me levar a essa vitória e me levar de fé em fé, de força em força, de glória em glória, de vitória em vitória, em nome de Jesus. Integridade, fidelidade, amargura, ressentimento. Nós vamos escolher, Senhor, não seguir adiante do trauma com a amargura e ressentimento, com depressão. Nós vamos escolher seguir com integridade, com fidelidade, confiando em Ti. Nós não vamos deixar as prisões da confusão, do desespero, do isolamento, do luto contínuo, do pranto, da depressão e da perda encerrarem suas portas sobre nós. Não. Nós sairemos em liberdade, nós deixamos o Senhor nos libertar dessas cadeias, nós saímos para fora, para a glória e para a vitória. Saia para fora, em nome de Jesus. Nós não vamos ser teimosos e não vamos negar o que aconteceu e o que nós fizemos para colaborar com o processo ou o que nós não tivemos a ver com o processo, mas nós não vamos negar que nós estamos presos em algum lugar. Nós vamos reconhecer a prisão, clamar por socorro, deixar o Senhor nos tratar, nos curar as feridas, nos ajudar a liberar o perdão, e nós vamos sair para fora e vamos entrar nesse processo de cura que o Senhor tem para nós. E algo chave que o Chuck falou, o Robert falou bem no finzinho, ou foi o Chuck que falou, nem sei quem foi que falou no fim ali. Há um processo que abre uma porta espiritual que pode entrar na nossa linhagem, no nosso sangue, e nós precisamos interromper esse processo do trauma para que nós não fiquemos presos para que o inimigo que pode ter entrado e ganhado acesso a nós não perpetue isso na nossa linhagem. E por linhagem a gente está falando de gerações. Então, quando a gente nasce com uma maldição hereditária, a gente às vezes está herdando esses traumas e essas reações ruins dos traumas dos nossos antepassados. Nós podemos interromper isso e seguir adiante de limpinhos para deixar as nossas gerações limpas. Ou nós podemos trazer tudo conosco, perpetuar com nossos próximos traumas e passar para frente. E ainda que tenha começado conosco, ou se veio de longe, ou se começou conosco, Deus tem sangue de Jesus suficiente para nós rompermos esses padrões, esses ciclos e essas maldições, para que nós possamos avançar sem elas. Amém? Que assim seja em nossas vidas, que nós possamos de fato ser mais do que vencedores, como nós constantemente dizemos que somos. Diga, eu sou mais do que vencedor, mas diga assim, crendo, eu sou muito mais do que vencedor porque Jesus me amou. Eu sou criado segundo o seu propósito e eu não vou deixar os traumas me impedirem de avançar e de entrar no desígnio, no destino que Deus tem para mim. Em nome de Jesus, Pai, eu te perdoo porque eu te perdoo. Pai, eu te peço perdão porque eu guardei aquele rancor, eu segui adiante com a ansiedade, com o ressentimento, e eu fiquei muito tempo achando que aquilo ia me salvar de alguma maneira, porque eu estava me justificando dos meus problemas. Eu te peço perdão e eu abro mão dessa prisão, ela não é mais a minha segurança, eu não preciso dela. Eu reconheço que isso foi uma mentira dos fundos dos infernos, que me aprisionou, eu não aceito mais. Eu perdoo os algozes, eu perdoo aqueles que me rejeitaram, aqueles que me traíram, dê nomes aos bois. Eu perdoo aqueles que me machucaram, me feriram. Eu perdoo, Senhor, em nome de Jesus, e eu os libero e os abençoo. Eles não estão mais aqui. Eu agora me abraço de Ti. Recebo da Tua graça, do Teu favor, do Teu alento, do Teu socorro,
do teu consolo, da tua compaixão, da tua misericórdia, do teu perfeito amor e da tua perfeita justiça. E eu te permito, Senhor, me soprar para o meu destino em ti, em nome de Jesus. Eu sigo adiante sem o trauma, com integridade, com fidelidade para contigo, porque o Senhor morreu naquela cruz, levando todos os meus traumas. O Senhor levou todos os açoites, o Senhor levou todas as minhas depressões, todos os meus mimimis, todas as prisões, o Senhor levou sobre si. E eu livre, 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 livre de tudo isso, eu avanço na liberdade do teu espírito para voar mais alto, para voar mais alto, para avançar, para avançar. Kurianta kalarabasura tirama shora katikia latka se irababashara da surri kito rema chuga taia loda tir. O Senhor multiplicou graça, multiplicou favor, e nós trazemos diante de ti, Senhor, o que sobrou. Tudo que sobrou da multiplicação, tudo que sobrou da multiplicação, do teu amor, da tua cura, da tua libertação. Que nós comemos de ti, este é o teu corpo que foi partido por nós. Abrindo caminho para o Santo dos Santos, acesso aos portais da árvore da vida, aos portais de acesso à árvore da vida. Obrigada, Senhor, nós comemos do teu corpo, somos participantes de ti, do teu sacrifício, da tua morte, da tua ressurreição. E por isso nós temos vida eterna e vida abundante. Nós comemos de ti, em nome de Jesus. Comemos da tua carne, o pão da vida. Te agradecendo pela vitória sobre essas prisões dos traumas do passado. Terminado o luto, nós seguimos adiante. A vida segue e a jornada contigo segue. Faz esse sobrenatural em nós. Faz esse sobrenatural em nossa nação, Deus. Faz esse sobrenatural em nossa família, Deus. Dá-nos a cura física. O Senhor levou sobre si toda diabetes, todo desgaste, toda dor, toda depressão. O Senhor levou sobre si toda desbiose, toda falta de memória, toda trombose, todo coágulo, todo infarto. O Senhor levou tudo, tudo, tudo sobre si. E nós somos sarados, comemos da fonte dessa cura, maná que desce do céu, no Senhor Jesus. Nós recebemos os benefícios dessa tua cura, desse teu sacrifício que gera cura, libertação e vida abundante, para que nós não sejamos desmancha-prazeres, para que nós não sejamos isolados e depressivos ou raivosos, que queremos bater em tudo o tempo todo por causa desses traumas. Não, não, não. Nós nos tornamos pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, que manifestam fruto e dom do Espírito em nossas vidas, transbordando águas vivas para todos ao nosso redor. Em nome de Jesus. Amando os nossos inimigos, como o Senhor nos manda, em nome de Jesus, como Jesus fez. Este é o teu sangue que foi derramado por nós, o fruto da vide,
Neste teu sangue está a tua vida, a tua cura, a luz, a luz, a luz do mundo, o sal da terra. A glória de Deus está neste sangue de Jesus e nós bebemos deste sangue. Traz à luz, Senhor, aquilo que ainda está escondido, aquilo que nós ainda não reconhecemos, aquilo que nós ainda não tratamos, aquilo que a gente nem sabe que existe lá dentro, Senhor, mas que é tempo de tratar. Traz à luz, ilumina os olhos do nosso entendimento, os olhos do nosso coração. Lança a tua luz nos recônditos da nossa alma, do nosso espírito, do nosso físico. Lança a tua luz, traz à tona o que precisa ser iluminado agora. Traz a revelação, Senhor. Nós bebemos da tua cura. A verdadeira fonte da juventude está no teu sangue. Obrigada, Jesus. Nós bebemos para a cura da nossa nação. O Brasil precisa dessa cura, dessa luz, Senhor. Ilumina os olhos do entendimento do Brasil. Brasil, tu és terra de Vera Cruz. Tu és o porto seguro do Salvador. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor. Habitar nesta nação. Vem empoderar esta nação. Vem capacitar esta nação. Vem gerar o teu poder, a tua graça, para que esta nação seja o celeiro de pão e o celeiro de missões que o Senhor nos chama para ser verdadeiros adoradores em santidade. Adoração profética, extravagante. Levanta, Senhor, cura os traumas do Brasil, os traumas deixados por tantas traições de irmãos, traições internas, traições do próprio brasileiro para com a nação brasileira. Cura-nos, Senhor, cura-nos, Senhor, que nós não fiquemos deprimidos, desesperançados, mas que nós possamos olhar para o autor da promessa, do chamado, do propósito, do destino do Brasil e dizer que nós confiamos em Ti, nós confiamos e nós caminhamos nessa integridade, nessa fidelidade. Tua vida, Tua glória nas veias do Brasil, em cada célula do brasileiro, em cada brasileiro que está nessa terra, Deus. E os que não estão nessa terra também possam ser despertos, acordados para o teu chamado, para essa cura que o Senhor tem para nós. Lechaim. Aleluia. Eu te abençoo para sair do luto contínuo, para sair das prisões dos traumas e viver e desfrutar em liberdade. Eu te abençoo em nome do Pai e do Filho e do Santo Espírito de Deus. Avance, avance, avance para a plenitude e a abundância de vida que é o teu destino. Amém. Te amo. Boa semana. Semana que vem nós temos seminário. Introdução a... Não é introdução nenhuma, é seminário... O que a gente tem mesmo? O seminário Sinais da Consumação da Era. Nós vamos começar a estudar Mateus 24. Capítulo muito, muito importante. E nós vamos estar num momento diferente de transição em termos do lugar aonde nós vamos fazer o nosso seminário. Então, nós precisamos que os irmãos cooperem. E a sua inscrição precisa ser feita muito rápido, tá legal? Eu não vou deixar as inscrições até o último dia, eu vou ter de encerrar as inscrições antes. Então, eu peço que os irmãos já orem agora, já saibam se vão mesmo poder participar, se querem, se o Espírito Santo está falando para ir. Não deixe para a última hora, que talvez na última hora não tenha mais lugar. Nós vamos ter uma restrição de espaço dessa vez. Nós pedimos a sua cooperação, amém?
Mas é um seminário importantíssimo, porque Mateus 24 é o capítulo escatológico nos evangelhos. E sem entender esse capítulo, a gente não consegue juntar Apocalipse e os textos escatológicos do Antigo Testamento, que são só quase todos, as profecias, os textos proféticos. Então, é um texto essencial para nós entendermos essa transição de era, essa aproximação da glória do reino de Deus que está descendo e os abalos que estão para acontecer. Não perca essa oportunidade. Nem sempre estaremos aqui para fazer isso. Então, se você quer estar conosco pessoalmente, não esqueça de fazer a sua inscrição o mais rápido possível. Amanhã ela deve já ser liberada para vocês poderem entrar e fazer, tá bom? Eu amo vocês demais, demais. Shalom, shalom. Boa semana.